Oi galera, meu nome é Júlia, esse é o Livros pra Viajar e hoje eu vim falar sobre os filmes indicados a melhor filme do Oscar de 2024. Então, se você quer saber mais, vem comigo. Eu vi praticamente todos os 10 filmes indicados à principal categoria do Oscar. Eu vi os 8 filmes de 10, né? Os únicos 2 que eu ainda não vi foram Os Rejeitados e American Fiction. Enfim, então eu vou deixar esses de lado e eu vou comentar os que eu já vi e qual eu acho que vai ser o ganhador desse prêmio. Vou começar falando sobre os 2 primeiros filmes que eu vi, né, ano passado, inclusive foram lançados juntos, e eu tô falando de Oppenheimer e Barbie. Gente, eu amei Barbie, eu acho que Barbie ela trouxe muitas críticas importantíssimas pra gente, principalmente para as mulheres, em relação ao corpo, em relação a gente poder e querer ser o que a gente quiser, né, trabalhar onde a gente quiser e realmente quebrar barreiras que até hoje existem. Então eu acho que é um filme maravilhoso e que traz muitas críticas até através do Ken, né, porque tem uma hora ali no final do filme que ele fica se questionando o que ele vai fazer da vida dele, né, sem a Barbie. Não quero dar spoiler, mas enfim. E também falar de Oppenheimer. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema com os meus pais e eu fiquei assim, encantada. Eu adoro o Cillian Murphy, pra mim ele vai ganhar o Oscar de melhor ator, sem dúvida. Mas eu fiquei muito impactada com a história. Eu não sabia dessa história específica do Oppenheimer, eu sabia de outros cientistas ali envolvidos no meio, mas aquela não. E eu lembro que quando eu tava vendo o filme, eu só ficava pensando, cara, o meu avô ia gostar muito de estar vendo esse filme. Porque o meu avô, além de ser uma pessoa que amava cinema, então ele já tinha visto praticamente todos os filmes existentes. Na época, inclusive, ele fazia uma coleção. Ele era a pessoa mais culta que eu já conhecia, no sentido de que ele era professor de matemática, mas ele sabia todas as datas de qualquer guerra mundial, de história, de todos os presidentes, Brasil, lá fora, ele sabia muita coisa sobre tudo. Ele amava arte, ópera, realmente era uma pessoa que, cara, gostava de muitas coisas. E na época, inclusive, eu nem gostava muito de história, de ópera, então hoje em dia eu gosto, eu sinto falta de não poder ter ele pra conversar sobre. Mas enfim, na hora que eu tava vendo isso, ia estar reunindo ali tudo que ele gosta. Cara, questão de Segunda Guerra que ele sabia muito, questão de física que ele era professor também, o cinema, então eu acho que ele ia amar. Mas, enfim, gente, Oppenheimer é um filme, eu acho que eu não vou nem me alongar, porque eu acho que todo mundo já deve ter visto, mas é maravilhoso, vai contar ali a história do pai da bomba atômica, que ele tinha realmente uma questão ali uma questão ali pra ele que é muito difícil, do tipo, eu preciso construir uma coisa que eu sei que pode impactar o mundo de uma forma negativa. Só que ao mesmo tempo, se eu não construir antes, os russos vão construir e vão jogar bomba na gente. Então você fica naquela emboscada, né, com o peso de uma consequência que você sabe que vai ser desastrosa. Em vidas passadas, a gente vai ter a história de um casal, né? Eles eram namoradinhos na infância, ali por volta dos 10 anos. Ela morava na Coreia. Enfim, até que a mãe dela, né, a família dela, decide se mudar para o Canadá para buscar condições melhores e eles perdem o contato. Daí se passa 12 anos, eles retomam o contato através da internet. Passa mais 12 anos, né, ou seja, passou 24 anos desde o momento em que eles eram namoradinhos e foram afastados. E eles se reencontram novamente em Nova York. Eu acho que qual que é a grande questão desse filme que mexe tanto e que é tão bonito? Inclusive, gente, uma curiosidade é que esse filme foi inspirado pela vida da própria diretora. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que tinha esse namoradinho na infância, se mudou de país, foi pro Canadá com a família, depois foi pra Nova York viver a sua vida, conheceu seu marido, hoje ela tá casada. Depois de 24 anos, ela reencontra esse cara que foi um amor seu do passado. E eu acho que esse filme ele traz muito do e se da vida. E se eu tivesse ficado com ele, né? E se eu não tivesse me mudado, sei lá. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que refletir sobre quem é a gente hoje. Porque é muito difícil e delicado isso, sabe? Porque será que você só ama uma pessoa na sua vida? Porque ela tá ali com o marido, ela ama o marido, ao mesmo tempo ela tem sentimentos por esse cara,
Só que ela não é a mesma pessoa que ela era quando ela amava ele. Ela era uma criança e a vida passou e a vida continuou. Então é muito fácil também a gente se perder nos isis da vida, né? E de ficar iludido e tudo mais. Então eu acho que esse filme ele vai tocar muito nesse assunto, né? Do e si e de você entender e você se permitir, cara. Você precisa fazer. E você encarar a tua realidade e você precisa fazer uma escolha sobre quem você é hoje, se você quer continuar com as escolhas que te levaram para esse caminho hoje. Porque quando a gente para pra pensar, são pequenas escolhas no nosso dia a dia que vão alterar de forma significativa o nosso futuro. A cada momento, se você vai para uma faculdade X ou Y, você pode conhecer pessoa A ou B. Como que isso vai impactar o seu futuro? Você pode ter casado antes, você pode ter tido filho ou não, né? Então, Vidas Passadas vai falar muito sobre isso. E eu também não quero dar spoiler do título desse filme, mas é uma coisa muito linda. Enfim, vejam. E a gente também tem Zona de Interesse, que é um filme que eu achei sensacional. Esse filme eu vi, inclusive, nesse final de semana e eu achei muito impactante. É um filme que ele vai contar a história, né? É como se fosse um reality show, como se fosse um BBB, né? Se você pensasse num BBB de antigamente, pensa que você tá vendo um BBB de uma família nazista que mora do lado de um dos maiores campos de concentração judeus, que foi Auschwitz. É exatamente isso que o filme traz. Ele vai trazer ali o cotidiano, o dia a dia de uma família, que tem o marido da protagonista, que ele é o chefe de Auschwitz, então ele que manda lá em tudo, e como que a vida deles é normal. Então, assim, eles ouvem tiro o tempo inteiro, isso não afeta eles, né? Então eles têm a babá, tem a empregada, fica pensando, qual flor que eu vou botar agora no meu jardim, enquanto tá acontecendo lá o caos do lado, assim, no muro do lado da casa deles, e eles estão vivendo a vida normalmente, entendeu? E que é exatamente o que as pessoas fazem, na verdade. E eu acho que essa é a grande questão do filme. Ele quer trazer pra gente esse tapa na cara do tipo, as pessoas, quando elas fazem maldade, a vida delas íntima continua igual. Elas transam, elas comem, elas cagam. Exatamente a mesma coisa. E é muito engraçado porque esse filme é um dos menores em termos de duração do Oscar, né? Eu acho que ele tem menos de 2 horas. Ele parece ser gigante, justamente por esse desconforto que ele dá. No final do filme tem uma cena, nossa, sério, é uma cena de chorar, porque é muito, é uma cena assim super emocionante pra mim. Foi um filme 5 estrelas. Acho que vai ganhar o Oscar, não, mas é um filme que ele é muito impactante nesse sentido de mostrar como que as pessoas vivem a vida e continuam a vida mesmo quando fazem coisas ruins. Também temos Assassino da Lua e das Flores, do Scorsese, tá disponível na Apple TV. É um filme longuíssimo também, eu acho que ele tem 3 horas e meia de duração. Eu, inclusive, vi em 2 partes. E você vai ter uma história real, enfim, de uma família indígena que, sem querer, eles descobriram lá um poço de petróleo e eles herdaram uma fortuna. Só que, né, começou a chegar a galera ali, americano, principalmente de uma certa família. E, cara, esses indígenas começaram a morrer. Começou a morrer todo mundo da família, até que só sobrou algumas mulheres. E, enfim, e aí a história vai se desenrolando a partir disso. É uma história baseada em fatos reais, né? O livro sobre essa família, que é a família Osage, demorou acho que mais de 10 anos pra ser escrito, né? As pessoas ali buscando referências, informações. Então, assim, imagina o trabalho que não deu. Foi um orçamento também gigantesco. Mas, assim, é uma história muito boa, muito profunda, até porque foi real, então chega a ser difícil, sabe? E ruim de ver. Mas, enfim, gente, atuações impecáveis, muito bom. E o que falar, gente, se antes eu tinha certeza que Oppenheimer ia ganhar o Oscar de melhor filme, depois que eu vi Pobres Criaturas eu fiquei em dúvida. Mas, vamos começar falando aqui. Eu acho que não tem pra ninguém o Oscar de melhor atriz, senão pra Emma Stone. Gente, em Pobres Criaturas a gente vai ter uma história meio vibe Frankenstein. Aqui a gente tem uma obra que é baseada num livro que, pelo que eu vi, não foi traduzido no Brasil,
tá? Mas aqui a gente vai ter um médico cientista, que é o God, o nome dele, como se fosse o Victor Frankenstein. E ele adora fazer, assim, esses experimentos. Então, na casa dele tem uma galinha no corpo de um cachorro, essas coisas, assim, doidas. Daí um dia ele vê uma mulher pulando, né? E daí um dia ele encontra o corpo de uma mulher que pulou da ponte, tá lá o corpo dela no rio. Só que a mulher estava grávida. Ele pega esse corpo, leva pra casa, tenta ali salvar a mulher e vê que o cérebro do bebê ainda tá vivo. E daí ele pega o cérebro do bebê e coloca no corpo dessa mulher adulta. Então, o que a gente vai ter é a Bella, que é a nossa protagonista, que ela é uma mulher adulta, interpretada pela Emma Stone, só que com cérebro de bebê. Então, o cérebro dela ainda vai se desenvolvendo ao longo do filme, até ela ter, né, alguns discernimentos de uma mulher adulta. Então, no início do filme, questão de fotografia, maquiagem, cenário, maravilhoso, impecável. O início do filme, ele começa em preto e branco, que eu achei sensacional, porque o filme ele vira colorido quando a Bella vai explorar o mundo. Então é muito legal, porque parece que ela tá florescendo de fato. E aí o mundo começa a ganhar cor quando ela vai vivenciar o mundo. Então começa ali o filme em preto e branco, ela como se fosse realmente uma criança ali, um bebê, uma criança. Então ela a todo momento testando o God, que é como se fosse o pai pra ela, fazendo birra, se descobrindo, até que ela começa a descobrir sua sexualidade. E é muito legal porque em vários prêmios que a Emma ganhou, ela falou que interpretar a Bella fez ela redescobrir várias coisas sobre ela, né? Então ela teve que reaprender a andar, reaprender muitas coisas. Então é um filme que ele tem esse estilo surrealista, gótico. É um filme que eu acho que não é pra todo mundo, mas se você não viu, vá de mente aberta, sabe? Aproveite, assim, tem uma fotografia linda, tem muitas críticas sobre, principalmente sexualidade, tem muitas cenas de sexo, principalmente porque a Bella, ela tá descobrindo o mundo e ela tá descobrindo a sua sexualidade. E ela fala, por que a gente não fala sobre sexo o tempo inteiro, se é uma coisa tão boa? Então a todo momento tem essa questão do que a sociedade espera de você, do que você pode falar pra não ser julgado pela sociedade. Ela tá ali, né, atravessando as barreiras da sociedade. E uma coisa muito legal também, que eu não vi ninguém comentando, é o fato de que a partir do momento em que a Bella começa a ler livros, quando ela tá ali no navio, ela começa a ler vários livros, ela começa a ter outros tipos de pensamentos acerca dela, acerca do mundo, então ela começa a se questionar. E eu achei isso incrível porque, se você para pra pensar, né, que esse livro é baseado num livro, que esse filme é baseado num livro, e aí dentro do livro tem outros livros de referência, super normal. Mas eu achei sensacional porque muitas vezes as pessoas criticam ler livros de ficção no sentido de que eu não vou estar aprendendo nada. O que eu vou ganhar lendo um livro de ficção? E é justamente no livro de ficção que você muitas vezes vai encontrar realidades que você não viveu e que você provavelmente nunca vai viver, e que isso vai te transformar, porque isso vai abrir a sua mente para outras percepções e pela questão da gente ser humano e da nossa humanidade. Então, se você para pensar, por exemplo, em clássicos, né, do Tolstói, há mais de 100 anos, A Morte de Ivan Ilitch, que se passa na Rússia, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a cultura do Brasil, totalmente diferente, mas que vai falar das mesmas inquietações, que é sobre o ser humano, é sobre a morte. E ao falar da morte, a gente está falando da vida. E o que vale a pena? O que é o sucesso? O que é a imagem que a gente quer mostrar? Mas será que dentro da nossa casa a gente está fazendo o que a gente quer ser? Quais são os valores? O que realmente importa na vida? Então, assim, são questionamentos que é do simples fato da gente ser humano. E eu achei isso tão sensacional, e eu não vi ninguém falando, então eu preciso enaltecer essa relação da literatura com ela mudar o seu senso crítico, sabe? E ir construindo seus pensamentos, e construindo os seus próprios pensamentos, e não ficar numa mente fechada. E aí, gente, Oppenheimer, Barbie, Assassino da Lua das Flores, Pobres Criaturas, Vidas Passadas, Zona de Interesse, Maestro. Gente, Maestro, eu sinceramente não sei porque tá indicado ao Oscar. Não me cancelem, mas é isso, eu acho que é só por causa do Bradley Cooper mesmo, apesar. Os outros dois filmes que eu ainda não vi, né, American Fiction
E Os Rejeitados, eu tô super ansiosa pra ver Os Rejeitados. Eu encomendei na Apple TV, então vamos ver se eu consigo ver logo. Mas é isso, gente. Pra mim, assim, o Oscar de melhor filme vai ficar ali entre Oppenheimer e Pobres Criaturas. E vocês me contem quais filmes indicados ao Oscar de melhor filme vocês já viram e pra quem vocês estão na torcida. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!